Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui trazer mais um vídeo sobre os personagens da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a rainha Esther, uma mulher que mesmo em meio aos desafios não desistiu. Simplesmente um exemplo para todos nós, não é mesmo? Então, vamos lá conhecer a sua história, depois da vinheta. A história de Esther é uma das mais conhecidas da Bíblia e está registrada no livro do Antigo Testamento, que traz o seu nome. Esther foi uma judia exilada da Pérsia e viveu durante o período do reinado de Assuero, entre 486 e 465 a.C. Neste vídeo, conheceremos mais sobre quem foi Esther na Bíblia. Mas antes, já quero te pedir que se inscreva no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Também me siga lá no Instagram e no Facebook também. Eu vou deixar aqui na descrição. Também eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal e que compartilham os meus vídeos. Eu estou muito feliz com o crescimento do canal. Agora, sem mais delongas, bora conhecer e se aprofundar na história de Esther. Bom, primeiramente, vamos ver o que vamos aprender. Bom, vamos ver hoje quem foi Esther na Bíblia, a história de Esther quando ela se torna rainha, a rainha Esther usa de sabedoria para salvar os judeus e a rainha Esther foi informada sobre o plano de Amã. Bom, então vamos para o primeiro tópico. Quem foi Esther na Bíblia? Bom, Esther era uma jovem órfã, filha de Abiail e, como já dissemos, uma judia exilada na Pérsia. Esther foi criada por seu primo Mardoqueu. O nome de Esther, muito provavelmente, vem do persa, que significa estará ou estrela. Mas alguns intérpretes sugerem que talvez seu nome tenha ligação com o nome de uma deusa babilônica, a Ishatar. Já seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, que era um tipo de arbusto. No texto bíblico, Esther é descrita como uma mulher que possuía notável beleza, tanto que já foi contada entre as mais famosas do reino. O texto bíblico também enfatiza a bravura e lealdade de Esther com o povo judeu. A história de Esther, quando Esther se torna rainha. Bom, certo dia, o rei da Pérsia realizou uma festividade para o povo na fortaleza de Suzã. Enquanto ele dava um banquete para homens, sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. E em um determinado momento, o rei Assuero mandou chamar Vasti, a sua esposa, ordenando que ela entrasse em sua presença, ou seja, dentro do palácio, usando a coroa real. A rainha se recusou a cumprir tal ordem, porque, muito provavelmente, implicava em alguma situação desonrosa a ela. Com a recusa da rainha, Assuero destituiu do posto. Mais tarde, ele foi aconselhado a convocar as moças virgens e de boa aparência que havia em seu reino. E Esther estava entre essas jovens. Esther não alcançou favor na corte de Assuero, isto é, ela conseguiu o agrado necessário para poder sobreviver na corte. Obviamente, isso foi resultado da providência divina. Esther é submetida a um tipo de tratamento de beleza durante 12 meses. Passando esse período, Esther foi conduzida por um dos eunucos à presença do rei. As jovens eram levantadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de alguma e que o chamasse pelo nome.
Isso foi o que aconteceu com Esther. Segundo a Bíblia, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. Assim, Esther foi coroada rainha no lugar de Vasti. Foi feito um banquete pela coroação de Esther. Após se tornar rainha, Esther passou a viver no palácio de Susã. A rainha Esther é informada sobre o plano de Amã. Bom, Amã, o importante príncipe do Império da Pérsia, resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero, por conta de que Mardoqueu não se inclinava perante ele. A descrição de Amã como o Agatita sugere uma possível origem amalequita, povo que era inimigo mortal de Israel. Mardoqueu então contou a Esther o terrível plano de genocídio de Amã, que iria executar. Ele pediu perante o rei. A rainha Esther não podia entrar na presença do rei sem que fosse chamada, pois isso significaria colocar sua própria vida em risco. Então, Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que Deus providencialmente poderia ter determinado os acontecimentos em sua vida, para que ela pudesse estar exatamente em uma posição em que pudesse agir em favor dos judeus. Leia Esther capítulo 4, versículo 14. Vale dizer que até aquele momento o rei não sabia que Esther era de origem judaica. Assim, ele não sabia que havia permitido um extermínio do povo de sua rainha, diante da situação delicada. A rainha Esther conclamou todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. A rainha Esther começa a usar de sabedoria e intercede pelos judeus. Bom, após os 3 dias, Esther se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei Assuero. Assentado em seu trono, viu Esther parada no pátio e estendeu o cedro de ouro que tinha na mão em favor de Esther, permitindo que ela se aproximasse. O rei perguntou o que ela queria e disse-lhe que daria a ela até mesmo metade de seu reino. Esther, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou juntamente com Amã para participar de um banquete que ela havia preparado. Na ocasião do banquete, Esther solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. Então, no segundo banquete, Esther revelou para o rei que ela era uma judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Esther também contou que Amã era quem tinha tramado toda aquela maldade. E então o rei ficou muito furioso e deixou o banquete, indo para o jardim do palácio. Amã então ficou sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele. Resolveu então permanecer ali para suplicar pela própria vida a Esther. E continuando a história, então, quando o rei retornou à casa do banquete, encontrou Amã caído sobre o divã de Esther. Aquele foi uma violação de protocolo irreversível, pois o rei entendeu que Amã havia tentado violentar a rainha. Então, isso é o que a Bíblia diz. Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Esther capítulo 7, versículo 8. Quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim da linha para Amã e cobriram o seu rosto. Às vezes, era um costume entre os gregos e romanos cobrir o rosto de um sentenciado à morte. Porém, entre os persas, esta é uma única referência desse costume.
Amã foi então enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Esther conseguiu fazer com que um novo decreto autorizando os judeus a se defenderem fosse publicado. Assim, os judeus passaram a ter o direito à legítima defesa. Com o resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Amã. Talvez o pedido de Esther para que um segundo dia de matança ocorresse demonstrasse que havia ali em Suzã um grande ódio contra os judeus. Leia Esther capítulo 9, versículo 13 até o 14. Ao todo, foram mortos mais de 75 mil inimigos que odiavam o povo judeu. Porém, eles não tocaram nos despojos de seus inimigos. Talvez aqui possa ser visto um contraste com o episódio em que os despojos dos amalequitas foram tomados, fato que levou ao fim de Saul. Devido a todo aquele acontecimento, foi estabelecida a festa de Purim, com uma celebração permanente em Israel. A história de Esther certamente nos leva a refletir sobre a soberania de Deus em cumprir os seus propósitos, bem como a importância de confiarmos em Deus, ainda que isto coloque em risco a nossa própria vida. Também devemos nos atentar para o fato de que devemos agir com sabedoria, sempre intercedendo a Deus para que Ele direcione as nossas ações. Então, meus irmãos, eu quero te agradecer por assistir esse vídeo. Vamos finalizar essa linda história sobre a rainha Esther. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, também me siga lá no Instagram e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam conhecer a linda história da rainha Esther e o grande exemplo que esta mulher é para nós. Então, obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.